Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, Timóteo, porque Demas me desamparou, amando o presente século. E foi a Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que te deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, Timóteo, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me abandonaram, me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Amém. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 a 16. Queridos, eu quero compartilhar algo com vocês. É muito importante. O Espírito Santo de Deus tem falado muitas coisas dentro do meu íntimo. E eu gostaria que essa mensagem fosse propagada para todo cristão nessa terra. E o Senhor, Ele me trouxe para o livro de 2 Timóteo e me fez atentar para algumas coisas. Eu não sei se você sabe, mas o livro de a segunda carta para Timóteo foi a última carta do apóstolo Paulo. Foi a última carta escrita por Paulo antes dele cumprir o seu ministério aqui na terra. E Paulo ali dá muitos conselhos para Timóteo. Mas uma das coisas que nós observamos nesse capítulo 4, nesse final de carta, nessa parte final da carta, é que muitos cristãos que foram gerados por Paulo, ou que Paulo participou da vida deles, pôde contribuir na vida espiritual deles, muitos ali que Paulo serviu, no final da carreira de Paulo, todos abandonaram. Uns porque precisavam ir para outras cidades para cumprir o ministério, para cumprir o trabalho missionário. Outros porque se escandalizaram com as perseguições de Paulo. Mas outros porque amaram o presente século e se desviaram da verdade, preferindo as paixões desse século. E é sobre isso que eu quero falar. É sobre isso que eu quero falar com você. Eu quero ser muito direto. Às vezes você aceitou a Jesus já faz um bom tempo e você, meu filho, minha filha, não construiu uma vida em Deus de verdade. Você viveu uma vida religiosa. E o meu coração se constrange nesse exato momento para que você, meu filho, não perca a sua fé, para que você não perca a salvação. Nesses últimos dias, Satanás vai colocar um prato de sedução para toda a terra. Satanás vai seduzir toda a terra com prazeres desse mundo, com prazeres transitórios, com prazeres que não levam o homem para lugar algum. E nesses últimos
tempo, Satanás enganou a igreja colocando uma coisa chamada religião, colocando práticas religiosas, práticas que têm aparência de Deus, mas de fato você não consegue apalpar Deus e andar com Deus. Então, queridos, queridas, o que eu quero, meus irmãos, é que vocês fiquem atentos com as ofertas que vocês vão receber nesses últimos dias, com as ofertas que vocês já estão recebendo nesses últimos dias, com as ofertas que você já recebeu nesses dias. E eu te peço para que você possa desenvolver uma vida com Deus, se relacionando com a palavra, passando tempo a sós com Deus no seu quarto, orando no Espírito Santo. Para que você não faça como alguns no tempo de Paulo, que trabalharam, andaram com o homem de Deus, contribuíram para o Evangelho, mas no final da sua carreira, preferiram os prazeres do presente século. Preferiram amar as paixões desse mundo. Talvez você está sendo seduzido, talvez você está sendo seduzida pelo diabo e talvez você está cedendo. E eu quero te dizer, meu filho, minha filha, desperta. Desperta tu que dormes, desperta tu que dormes, porque Jesus, o Rei dos Reis, está voltando. Ele está voltando. A palavra de Deus diz que a sabedoria clama pelas praças, clama em alta voz, mas poucos ouvem. E eu me sinto, queridos, como uma parte do corpo de Cristo gritando pelas ruas: arrependam-se. Aqueles que estão longe, voltem-se para cá. Mas, infelizmente, poucos estão dando ouvidos para essas verdades. Desperta, tu que dormes. Essas paixões, elas vão passar, elas não vêm para ficar. Busque as riquezas eternas. Busque riquezas onde a traça e o ladrão não procura atentar para os olhos. Busque riquezas eternas. Fique com Deus. Deus te abençoe. Bom dia.